Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal The Best Professor, Química para Universitários. Nessa videoaula daremos início à parte 3 do nosso conjunto de aulas sobre substituição nucleofílica SN1 e SN2. Para aqueles que já acompanham o canal e assistiram à parte 2 dessas aulas, deve se lembrar que nós falamos a respeito do mecanismo de SN2. E nós finalizamos essa aula com uma questão, na realidade, uma pergunta para que vocês pudessem refletir. E essa pergunta ela dizia o seguinte: se eu tenho um composto quiral que reage via SN2, será que isso vai trazer alguma modificação, alguma influência na configuração desse composto? Então, o nosso objetivo com a aula de hoje é responder a essa questão. Nós iremos falar hoje a respeito, né, da influência, né, do mecanismo de SN2 na estereoquímica dos compostos. Então, a nossa aula está diretamente aplicada aos compostos quirais. Então, para a gente dar início à nossa aula de hoje, eu fiz um breve resumo a respeito de isomeria óptica, carbono quiral, enantiômeros, porque são alguns conceitos fundamentais, né, para que vocês consigam entender o assunto principal da nossa aula de hoje. Então, para começar, nós temos aqui a imagem, né, de uma mão, a figura aqui de uma mão, e aqui nessa outra imagem nós temos a imagem espelhada dessa mão, ou seja, a imagem especular. E o que a gente pode observar? Na realidade, a imagem especular da mão direita é a nossa mão esquerda e vice-versa. Então, a gente pode concluir, na realidade, que as nossas mãos, elas não são iguais. E por que elas não são iguais, na realidade? Se nós tentarmos sobrepor as nossas mãos, conforme está mostrando nessa figura, não é possível, tá? As nossas mãos, elas não são sobreponíveis. Ou seja, elas não são iguais. E essa observação, ela ocorre também com algumas moléculas orgânicas. E que tipo de moléculas orgânicas? Então, eu preciso ter um carbono tetraédrico, ou seja, um carbono que realiza 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações simples, e o outro pré-requisito é que esse carbono esteja ligado a 4, né, grupos ou ligantes diferentes. Se esse carbono obedecer, né, a esses pré-requisitos, nós dizemos que nós temos um carbono quiral. Então, o carbono quiral é aquele que apresenta 4 ligantes diferentes e uma geometria tetraédrica, né? Ou seja, só faz ligações simples. Então, essa estrutura que nós estamos mostrando aqui é um exemplo de um carbono, né? De uma estrutura que apresenta um carbono quiral. Essa linha vermelha pontilhada, ela está mostrando, na realidade, ela está representando um espelho. E essa outra estrutura aqui representa a imagem especular da estrutura inicial. E o que nós podemos concluir? Que apesar dessas duas estruturas apresentarem a mesma fórmula molecular, elas não são iguais, porque a maneira como os grupos estão distribuídos no espaço é diferente. E como que eu sei que essas estruturas não são iguais? Quando eu tento sobrepor essas estruturas. Então, se nós observarmos essa imagem, nós podemos ver que a região onde está o cloro e o bromo, elas são até sobreponíveis, mas aonde eu tenho o flúor e hidrogênio, as posições estão invertidas. Então, essas espécies químicas, na realidade, elas não são iguais, elas apresentam um arranjo espacial diferente, e nós chamamos isso de enantiômeros. Então, o que seria um enantiômero na realidade, né? São moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, porém o arranjo espacial, né, apresenta uma característica diferente. Um enantiômero é a imagem especular do outro.
Então, essa primeira estrutura é a imagem espelhada da segunda e vice-versa. E eles não são iguais, não são sobreponíveis. É a mesma questão quando nós comparamos com as nossas mãos. Tá? Então, nós não temos, na realidade, estruturas idênticas. Então, vamos falar um pouco a respeito dos enantiômeros, né? Então, para que eu tenha enantiômeros, eu preciso ter um carbono tetraédrico e ligantes diferentes, conforme nós conversamos no slide anterior. Os enantiômeros, eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém, a orientação espacial, né, dos ligantes que estão ligados a esse carbono central é diferente. Os enantiômeros, eles apresentam, basicamente, as mesmas propriedades físicas. Então, isso acaba sendo um problema, porque é difícil diferenciá-los, tá? Uma das maiores consequências, né, quando nós falamos dos enantiômeros, digamos assim, dos cuidados que nós devemos que ter, é principalmente na síntese de fármacos, né? Na realidade, os enantiômeros é um problema muito grande dentro da indústria farmacêutica, tá? Por quê? O fármaco, na realidade, ele gera, né, um efeito no nosso organismo, que nós chamamos de um efeito biológico, e esse efeito, ele está relacionado ao posicionamento dos grupos funcionais pertencentes nessa molécula orgânica. Então, esses grupos funcionais, eles precisam estar posicionados corretamente em relação às moléculas do nosso organismo para que nós tenhamos a resposta desejada. E se esses grupos funcionais não tiverem na posição adequada, nós vamos ter um efeito biológico diferente. Então, o principal problema quando nós temos enantiômeros é essa questão do efeito biológico. Então, isso é um problema muito grande dentro da indústria farmacêutica, tá? Um exemplo de um efeito biológico modificado, digamos assim, indesejável, né? É a questão da talidomida. A talidomida, ela era um medicamento usado por gestantes, tá? Com o objetivo de combater os enjoos causados na gravidez. Porém, um enantiômero da talidomida dava esse efeito e o outro causava má formação do feto, né? Então, esse medicamento, na realidade, ele era vendido numa mistura desses enantiômeros, né? Porque não se conhecia métodos de separação e nem os efeitos que isso poderia ocasionar. E como consequência, né, muitas crianças vieram a nascer com má formação. Então, essa questão do efeito biológico dos enantiômeros é algo que deve se tomar muito cuidado. E tudo isso está relacionado com o quê? Com o método de síntese. Então, a maneira como a reação é feita para gerar esse medicamento, ela é fundamental para que você, na realidade, produza o enantiômero que realmente vá trazer o efeito desejado. Então, isso é uma preocupação muito grande dentro da indústria de medicamentos, tá? Na realidade, esses enantiômeros, eles apresentam atividade óptica. Então, o que seria essa atividade óptica? E é por meio dessa atividade que eles foram descobertos. Então, nessa primeira imagem aqui, nós temos a representação de uma luz não polarizada, ou seja, esses feixes de luz, eles estão vibrando por vários planos, né, em diversas direções. Nós temos um equipamento que ele é chamado polarímetro. Esse equipamento ele tem um cristal dentro dele com propriedades diferentes e quando a luz passa por esse cristal, essa onda de luz ela passa a vibrar num único plano. E aí nós dizemos que nós temos uma luz polarizada. Quando essa luz polarizada ela incide sobre um enantiômero, dependendo da configuração desse enantiômero, ele pode desviar a luz para a esquerda, esse feixe de luz para a esquerda, e isso é chamado de levógero e é representado com um sinal negativo, ou ele pode desviar esse feixe de luz para a direita, que é chamado de dextrógeno e representado pelo sinal positivo. Então, na realidade, o levógero e o dextrógeno, eles formam um par, né, de enantiômeros. Então, um é a imagem espelhada do outro, tá?
E foi por experimentos desse tipo, em relação ao comportamento óptico, que esses compostos foram descobertos. Então, cada enantiômero, ele apresenta um comportamento diferente em relação ao desvio da luz polarizada. Enquanto uma estrutura desvia para a esquerda, a outra estrutura desvia essa luz polarizada para a direita, e isso está relacionado com a maneira como os grupos, né, estão distribuídos ao redor do átomo de carbono. Apesar dessa determinação de levógeno e dextrógeno, que está totalmente relacionada ao comportamento frente ao desvio da luz polarizada, nós nomeamos essas espécies por meio da configuração R e S, que eu vou falar um pouco mais adiante, tá? A configuração R e S, ela diferencia os dois enantiômeros, porém, ela não nos permite determinar quem é o levógeno e quem é o dextrógeno, né? Então, nós só conseguimos esses dados por meio de dados experimentais. Então, a nomenclatura RS é só uma maneira de diferenciar os enantiômeros, mas que não está relacionado ao comportamento frente à atividade óptica, tá? Se vocês quiserem saber mais informações a respeito do carbono, quiral, enantiômeros, de toda essa parte de isomeria óptica, eu recomendo a leitura desse artigo, que é um artigo da revista Química Nova na Escola. Ele é bastante didático, e esse conceito ele é fundamental para que vocês entendam a aplicação, na realidade, né, do mecanismo de SN2 para essas espécies, que é exatamente o que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, a leitura desse artigo vai fundamentar bastante o conteúdo que vocês precisam para entender um pouquinho melhor a aula de hoje, tá? Nesse próximo slide, eu fiz, na realidade, na realidade, ele mostra um levantamento de um trabalho desenvolvido por Paul Warner, né? Ele era um químico alemão e ele estudava a síntese de alguns compostos e ele observava que sempre que ele fazia uma reação, né, de substituição, partindo de um composto, né, dextrógeno, representado aqui com sinal positivo, o produto que ele obtinha tinha o comportamento invertido frente à luz polarizada, né? Então, ele apresentava, né, a partir de um dextrógeno, eu obtinha um levógeno e vice-versa. Então, todo o trabalho desenvolvido, né, por Paul Warner, na realidade, ele fundamenta, né, e ele dá início a tudo que nós conhecemos hoje a respeito do mecanismo de substituição. Porque é a partir do trabalho dele que esse estudo começa a ficar intrigante. Então, como que de um composto que desvia a luz para a direita, eu chego num outro que desvia a luz para a esquerda? Então, o que ele observava? Que a configuração, né, desse composto, na realidade, ela era invertida, tá? Então, isso é um aspecto bastante interessante, que é o que nós vamos falar agora, tá? Então, nós temos esse substrato, né, um substrato secundário, e esse substrato nós temos 4 ligantes diferentes ao redor do átomo de carbono. Portanto, é um substrato quiral. Então, vamos entender um pouco a estereoquímica dessa reação de SN2, né? Como que essa reação pode influenciar e como que a gente consegue explicar as observações de Paul Warner por meio do mecanismo. Como que essa reação acontece? Então, eu tenho que lembrar que eu tenho uma carga, né? A ligação carbono-halogênio, ela é polarizada. Então, eu tenho uma carga negativa ao redor do bromo. Por conta disso, o nucleófilo, ele não consegue atingir essa região onde está o bromo e ele faz o ataque pelo lado contrário, né? Então, o nucleófilo vem e vai atacar o átomo de carbono pelo lado contrário. Nós temos o estado de transição concertado, que mostra a ligação entre o carbono e o nucleófilo sendo formada e a ligação carbono, né, halogênio sendo rompida. E aí nós temos o nosso produto final. E o que é importante? Como o nucleófilo ele ataca pelo lado contrário aonde está o grupo de partida, a entrada do nucleófilo vai ser pelo lado contrário. Então, se vocês observarem, ó, o bromo está aqui, né, como
no nosso substrato, e o nucleófilo ele vai estar no lado invertido, porque o ataque é pelo lado oposto. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós temos a inversão da configuração. Isso explica as observações dos estudos de Paul Wallner. Então, se nós observarmos aqui, como que nós determinamos essa configuração, né? Por ordem de número atômico. Então, o bromo é o de maior número atômico, nós chamamos de prioridade 1. Aí, em seguida, nós temos o carbono ligado a carbono, mas aqui eu tenho um número maior de carbonos, então, prioridade 2. E aqui, nossa prioridade 3. Seguindo essa seta, né, nós estamos girando no sentido horário, portanto, nós temos a configuração R. O nosso produto, ó, prioridade 1, o grupo OH, né, por conta do oxigênio maior número atômico, prioridade 2, o C6H13 e prioridade 3, o CH3. Seguindo a seta, nós temos sentido anti-horário. Então, essa é uma característica fundamental do mecanismo de SN2. Quando nós temos um composto quiral, o nosso produto, ele vai apresentar 100%, né, de pureza, digamos assim, com a configuração invertida. Então, nós vamos obter, né, um enantiômero que vai ter a configuração invertida em relação ao nosso composto de partida. Então, nós temos a inversão total dessa configuração. E isso significa que a reação de SN2 ela é estereoespecífica. Ela vai gerar um produto de configuração invertida e, além disso, 100% desse produto vai apresentar essa configuração. Então, eu não gero uma mistura de enantiômeros. Isso é importantíssimo se nós pensarmos nos problemas que a indústria farmacêutica tem durante a síntese de fármacos, né? Porque se eu tenho mistura desses enantiômeros, o fármaco pode apresentar um efeito indesejável, tá? Pessoal, se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas em forma de comentários no canal, ou então envie essas dúvidas por meio, né, do nosso endereço, thebestprofessor com S só, .quimica@gmail.com. Se você tem sugestões de aula, também deixe em forma de comentário ou por e-mail. Quem sabe a sua sugestão não seja a próxima aula do nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí pra gente, porque isso é importante para que nós mantenhamos a qualidade das aulas do canal. Aqui nós temos o nosso Instagram, tá? E aqui eu termino essa aula com algumas sugestões de leitura, né? Um livro de Química Orgânica do McMurray e do Solomons, tá? São duas literaturas extremamente importantes para vocês fundamentarem melhor esse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.